Olá, malta. Estamos aqui de novo e desta feita nós vamos falar sobre o infinito, mas com a nossa própria inclusão no assunto, ou seja, vamos falar do assunto eu e o infinito, que também pode ser tu e o infinito, mas no caso vamos tratá-lo assim, eu e o infinito. No capítulo anterior nós falamos sobre a questão do princípio e fim, e nos questionamos se não é a própria natureza humana que está constituída, formada de tal maneira que estamos condicionados a ver o mundo, a ver a existência na base da matriz de princípio e fim. Será que não é a natureza humana que está errada, que nos dificulta de percebermos aquelas coisas que nos são ditas que não têm princípio e não têm fim? E que por isso não temos a possibilidade ou a facilidade de confortavelmente aceitarmos essas coisas que nos são ditas e que têm essas características. Nós falamos disso e agora, tentando incluir o homem, o ser humano, o indivíduo que investiga dentro do problema, dentro da equação, para fazermos diferente do que tem-se vindo a fazer, que é retirar o investigador e estudar somente os aspectos que são externos a ele, as coisas, os fenómenos, tudo fatores externos, sem incluir o investigador dentro do problema. Nós vamos fazer algo diferente, vamos nos introduzir dentro do problema. Então, a questão do infinito é uma questão inerente à própria natureza do ser humano, porque é o ser humano que questiona o infinito. É o ser humano que busca compreender o universo e todos os fenômenos que nele se desenrolam, se desencadeiam. É o ser humano que busca compreender a existência e é o ser humano que percebe que a existência é infinita. Então, o que é este infinito? Nós já sabemos que o ser humano observa e vê o infinito em termos de quantidades crescentes, unidades que se adicionam e vão crescendo ilimitadamente. A contagem pode ser crescer para frente ou para trás, né? Vendo já essa questão dos números cartesianos. O homem observa assim a existência, observa assim o universo. E temos uma outra característica do ser humano, que é o querer sempre mais. Existe um querer sempre mais no ser humano. Este querer sempre mais é um bocado estranho. Nós sabemos que o indivíduo, quando consegue alguma coisa, algum bem, ele pode ficar satisfeito com aquela coisa, mas depois de algum tempo ele vai se ajustar. Até porque mesmo em economia temos um princípio que diz que as necessidades se ajustam sempre aos recursos. Quando os recursos do indivíduo aumentam, por um determinado período ele pode pensar, pode achar que tem demais, mas depois as necessidades vão começar a se ajustar e ele vai ver que chegou num ponto de equilíbrio, que vai desejar sempre mais. Então, isto não é só uma questão que é económica. Na realidade, nós estamos a ver e começamos a perceber que essa questão é uma questão que tem a ver com a psique humana, com a natureza do ser humano. Porque a questão pode não ser só recursos, podem ser, por exemplo, questão de prazeres. O indivíduo pode desejar um determinado tipo de prazer, ter o tal prazer, mas depois vai querer sempre mais, sempre mais e mais. Não há limite para o indivíduo ficar plenamente satisfeito. Se o indivíduo, e não acontece só também com o prazer, acontece com o poder, além das riquezas, que conforme já mencionamos, que tinha a ver com a posse de bens, acontece com o poder. O indivíduo pode ser, por exemplo, o governador de Luanda, almejou tanto ser governador da província de Luanda. Depois de estar a governador da província de Luanda e se estabilizar, ele já pode querer ser presidente da República. Se estabilizou, é normal querer ser presidente do país. Pode querer ser presidente de Angola. Depois de ser presidente de Angola,
Se fosse possível, se existisse a possibilidade de haver um presidente da comunidade dos países da África Austral, seria normal esse indivíduo desejar ser presidente da África Austral. Se fosse possível haver um presidente do continente africano, presidente da África, seria perfeitamente normal esse indivíduo querer ser presidente da África. Se ele, por exemplo, é somente, vamos lá dizer, um governador de Luanda, e dizer, olha, nós queremos que tu sejas presidente de África, ela te pode achar, isso é muito para mim, tudo bem, e a pessoa até pode dizer que não, eu estou confortável aqui onde eu estou bem, eu não quero mais, eu estou bem, é tudo para mim. Mas isso é falso. O indivíduo, a natureza do ser humano é querer sempre mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o indivíduo ali, governador da província de Luanda. E depois de algum tempo vamos ver e o indivíduo vai estar já estabilizado, então ele vai conseguir, vamos deixar ele ser presidente da Angola. É um passo só. E quando ele se tornar presidente da Angola, vamos voltar novamente à questão, como é que tu já queres ser presidente da África? E ele vai ok, eu sou presidente da Angola, já dá jeito, acho que não tem nenhum problema. E ele vai aceitar normalmente. Ele pode se tornar presidente da África, se for possível ser presidente do globo, vai desejar ser presidente do planeta Terra. Se for possível ser presidente do sistema solar, vai desejar ser presidente do sistema solar e governar todos os planetas do sistema solar. Se for possível ser presidente da galáxia inteira, ele vai desejar. Se for possível ser presidente do universo, vai desejar. Enfim, não há limites para o desejo do ser humano. O ser humano pode fingir que não deseja, mas quando lhe colocas a situação e ele está confortável naquela situação, ele vai querer um pouco mais. E assim sucessivamente. Este desejar do ser humano é ilimitado, é natural, é infinito. Vamos olhar nesse desejo, nessa questão que acontece com todos os seres humanos. Algo que é imanente, está ali manifesto, as pessoas não dizem, mas está lá bem presente na natureza do ser humano. O ser humano não tem limite no desejar prazer, não tem limite no desejar riquezas, não tem limite no desejar poderes, ele quer sempre mais. As pessoas podem ter um comportamento social de comedir-se, comportar-se devidamente para não dar nas vistas, mas aquilo é natural do ser humano. Agora estamos aqui a nos perguntar, por que é que existe essa natureza no ser humano? Por que é que esta natureza no ser humano? Por que é que o nosso querer é infinito? Por que é que o nosso querer é infinito? Tudo bem, nós queremos nos engrandecer, queremos crescer. Por que que nós queremos nos engrandecer? Por que que nós queremos crescer? Crescer, crescer e crescer sempre mais. A gente não sabe aonde é que a gente quer ir. Por que que existe isso? Não vamos aqui falar em termos de coisas, em termos de objetos. Mas este querer infinito do ser humano é suspeito, é bastante suspeito. Observam o querer infinito do ser humano e vocês podem perceber que de alguma maneira, o ser humano sente falta de alguma coisa. Ao ser humano tem alguma coisa em falta que lhe faz ser insaciável. O ser humano é insaciável. Isso lhe faz ser insaciável. Alguma coisa deve estar em falta com o ser humano para ele desejar e ser insaciável. Mas há uma outra questão. Se realmente alguma coisa falta no ser humano, se alguma coisa falta no ser humano que faz com que ele queira sempre mais, e partindo do pressuposto de que o querer sempre mais do ser humano é infinito, ou seja, não há limite para o seu querer, então essa coisa que possivelmente falte no ser humano é possível que seja infinito ou infinita.
é possível que tenha uma dimensão infinita. Observem isso com sabedoria, meus caros. Observem isso com muita atenção. O ser humano quer sempre mais. Mas o ser humano não desconfia dessa sua natureza de querer sempre mais. O ser humano não acha isso suspeito. Mas nós estamos aqui a questionar essa situação da natureza do ser humano. Provavelmente, não estamos a dizer que sim, não estamos a dizer que não. Porque nós não estamos aqui para despejar assuntos, que sejam elas verdades ou inverdades, para depois o nosso ouvinte, o nosso caro amigo, simplesmente ter que acreditar ou não acreditar. Nós não estamos a fazer isso. Nós estamos a analisar, a raciocinar, tentar usar a lógica e percebermos com os nossos olhos de ver, o nosso coração, com todo o nosso ser. Há de facto alguma coisa de suspeito no querer infinito do ser humano. Alguma coisa deve estar a faltar no ser humano. E essa alguma coisa que deve estar a faltar no ser humano é bem possível que seja infinito. Bom, temos assim essa questão. É possível que o ser humano seja infinito na sua natureza? Ok, tem aqui uma suspeição. Esse caso que nós acabamos de abordar é uma suspeição. Suspeitas é uma suspeita. Vamos ver o assunto de uma outra maneira. Não exatamente em relação ao querer do ser humano, mas em relação à existência e à forma como nós, seres humanos, membros da civilização da Terra, nos dedicamos para compreender o universo, compreender a existência, compreender essa imensidão que nos circunda, que nós até hoje não conseguimos compreendê-la na totalidade. Nós, seres humanos, temos vindo a investigar o comportamento da matéria, o comportamento dos corpos, sejam eles os macrocorpos, os corpos grandes no espaço, sejam eles os microcorpos, os corpos pequenininhos, como os vírus, como esses que nós estamos a viver, coronavírus, ou mesmo as partículas subatômicas. Nós temos vindo a estudar esses corpos. Entretanto, esses corpos constituem coisas. São coisas dentro do universo, dentro da existência. Constituem coisas, pontos de coisas a serem estudados. Mesmo quando a gente tenta estudar a origem do universo, nós estudamos a origem do universo do ponto de vista das coisas materiais, da matéria, da energia, das coisas que existem. Nós temos esse universo grande, tão grande, repleto de corpos, repleto de estrelas, e todas essas são coisas, matéria. Nós sabemos que se a gente retira, se fosse possível retirar, ou mesmo que for mentalmente podemos analisar, não existindo esses corpos todos, nós temos um vazio. Nós temos um vazio. E todos os corpos, na realidade, mesmo todos os fenômenos que acontecem dentro desse vazio. Acontecem dentro desse vazio. Se não houvesse vazio, haveria uma outra coisa que a gente também não sabe o que é, que nós já abordamos, que isso tem a ver já com a questão dos limites da mente, que nós não conseguimos imaginar os limites do vazio existencial e também não conseguimos imaginar o que existe quando não há vazio. Entretanto, quando não existem coisas, quando não existem corpos no universo, nós temos um vazio. Mas todos os fenômenos, todas as coisas, todos os factos que ocorrem nesse vazio acompanhado de um determinado silêncio. O que é que nós queremos dizer? Queremos dizer que as coisas acontecem
Antes de acontecer uma determinada coisa, há um silêncio. Ou, vamos dizer, antes de acontecer um determinado barulho, há um determinado silêncio. Depois de o barulho acontecer, vamos dizer, o barulho vai-se e o silêncio volta a existir. O silêncio é algo que está sempre presente. O que nós estamos a tentar dizer é que os fenômenos e os factos do universo acontecem, os problemas, as explosões, as contrações, tudo acontece, mas acontece numa imensidão que tem o silêncio como testemunha. Ou seja, há um silêncio existencial que abarca todos os fenômenos. Os fenômenos acontecem, as coisas acontecem, a matéria se cria e se recria e o silêncio está aí. Não se mete em nada, porque ele não é palpável. O silêncio e o vazio existencial parece que são um só. Este silêncio que não é tocado, mas que quando não existem corpos e não existem fenômenos na existência, o silêncio está sempre ali. Testemunha eterna dos fenômenos e das coisas. Este silêncio que ninguém questiona, este silêncio, o que é este silêncio? A humanidade tem vindo a estudar coisas, matérias e fenômenos. Mas coisas, matérias e fenômenos acontecem de forma cíclica, elas são cíclicas. Nascem, morrem. Mas este silêncio, que é o berço debaixo do qual todos esses fenômenos acontecem, ele está sempre aí. Está sempre aí. Todo o vazio existencial, essa imensidão, é permeada pelo próprio silêncio. Um silêncio testemunha ocular de todos os fenômenos da existência. Nós temos vindo a estudar corpos, fenômenos e matéria. Mas estudar corpos, fenômenos e matéria não nos levará a compreender a existência como tal, nem o silêncio que é testemunha ocular de todos os fenômenos que ocorrem. Então, aqui nos fazemos essa pergunta. Será que não é mais produtivo, não é melhor a gente dedicar-se a estudar o vazio existencial, o silêncio que tudo testemunha e tudo permeia? Não é melhor estudar esses elementos do que passarmos a vida a estudar os elementos que estão dentro desses dois, que na verdade é um? Não é melhor estudar os elementos que estão dentro do silêncio e do vazio? Não é melhor estudar o silêncio ou o vazio existencial do que estudar esses outros elementos materiais ou corpos que estão dentro do silêncio ou do vazio existencial? Porque o vazio existencial, o silêncio é permanente. Digamos, esse elemento, silêncio ou vazio existencial, é a eternidade em si, porque não tem princípio, não tem fim. O silêncio é algo que nós não podemos dizer quando é que começou e quando é que terminou. Silêncio é silêncio. Entretanto, como ele abarca todos os fenômenos, é testemunha ocular de toda a natureza, de todos os fenômenos, não seria melhor estudar o berço que abarca as coisas, em vez de estudarmos as coisas que são abarcadas pelo berço? Nós fazemos essa pergunta porque é uma questão que é realmente crucial, é problemática e
nos leva a questionar não só a natureza do universo, mas a nossa própria natureza. Porque o ser humano não tem mecanismos para estudar o vazio existencial, não tem dispositivos para estudar o silêncio. Não existe, não há meios de estudar o silêncio. Como é que você vai estudar o silêncio? Com que aparelho é que você vai estudar o silêncio, esse que permeia tudo e que é testemunha ocular de toda a existência? Não há mecanismos. Por isso é que a nossa natureza nos encaminha para o estudo das coisas palpáveis, coisas visíveis. Buscamos compreender a origem do universo visível, o universo constituído de corpos, e enfim. Mas o silêncio, aquele que abarca tudo, nós não temos meios de investigar. Entretanto, nos parece ser esse silêncio a coisa mais permanente, ou digamos, a coisa que realmente é permanente, porque todo o resto, fenômenos e coisas, matéria, é transitório, é cíclico. Mas o silêncio, essa testemunha ocular dos fenômenos, é permanente. Parece-nos mais produtivo estudar esse Senhor. Mas como é que vamos estudar este Senhor silêncio? Porque nós queremos compreender a existência, nós queremos compreender tudo. E nós também não somos culpados de querer compreender tudo. Não somos culpados. Queremos compreender tudo. Mas vemos que se calhar a melhor via é irmos para o silêncio, tentar compreender o silêncio na sua plenitude. Mas, entretanto, não temos mecanismos de como compreender o silêncio. Ou o próprio vazio existencial. Porque vazio existencial e silêncio são duas coisas casadas, harmônicas, parecem ser a mesma coisa. Entretanto, temos esse problema, essa dificuldade. Vou dar o seguinte exemplo ao contar a seguinte uma história. A pedra, uma rocha. A pedra e o gelo estavam a tentar compreender a água. A pedra e o gelo discutiam, mas então o que é a água? O que é a água? Nós queremos compreender a água. E eles discutiam aí entre si. Queriam compreender a água e não sabiam como explicar o que é a água. Um diz que a água é isso e outro diz que a água é tal. Então eles decidiram, para nós compreender a água, vamos mesmo ter que chegar lá na própria água e tentarmos ver o que ela é. Então a pedra e o gelo foram andar, chegaram perto da água e viram, ok, a água está aqui, agora nós queremos estudar. Nós não podemos ficar aqui assim fora, vamos mesmo entrar na água para nós percebermos o que é a água. Então a pedra e o gelo entraram na água. Assim que entraram na água, como nós sabemos, depois de algum tempo o gelo se desfez, transformou-se em água. A pedra continuou sendo pedra. E depois eles decidiram sair. Então, a pedra disse, eu já sei o que é a água. Eu já sei o que é a água. A água é um líquido. A água é um líquido constituído por hidrogênio, oxigênio, mas em princípio a água é um líquido. E o gelo, como ele próprio se transformou em água, quando me perguntaram, então, o que é que tu achas? O que é água? O gelo que disse, ok, eu sei o que é água. Eu sei o que é água. A água sou eu mesmo em estado líquido. Isso é uma historieta. Tudo bem que o gelo, depois de se desfazer na água, o gelo já não sai, né? Mas em princípio, vamos lá considerar que o diálogo entre eles continua. Agora nós nos fazemos a seguinte pergunta. Entre o gelo e a pedra, qual destes dois conhece melhor a água? A pedra entrou na água e percebeu que a água é um líquido, constituído de duas moléculas de hidrogênio e oxigênio.
Já o gelo entrou na água e percebeu que ele próprio é água em estado sólido, ou seja, a água é ele próprio gelo em estado líquido. Então percebemos que pelo facto de o gelo ser ele próprio também água, então ele conhece-se a si mesmo. Todo indivíduo conhece-se a si mesmo. Ninguém conhece o indivíduo melhor do que ele próprio. Nenhum indivíduo conhece o outro mais do que o próprio indivíduo. Cada indivíduo conhece-se a si mesmo melhor do que qualquer outra pessoa. Desse modo, nós concluímos que o gelo, pelo facto de ele ser água, ele conhece a si mesmo. Então o gelo sabe melhor o que é a água do que a pedra. E foi assim que os dois se entenderam e perceberam o que é a água. Voltando no nosso problema existencial. Nós queremos perceber o silêncio. Queremos perceber este Senhor que tudo permeia e que, no entanto, é a testemunha ocular de todos os fenômenos da existência, o silêncio. Eu não sou silêncio. Eu estou aqui, uma presença física, provavelmente posso ter outras dimensões, não estou aqui a afirmar que sim, nem que não. Mas, entretanto, eu não sei o que é o silêncio, não tenho como perceber o silêncio. Nesse exato momento, eu sou uma pedra, não sou gelo, eu sou uma pedra. Eu sou uma pedra. Então há aqui um grande problema. Se eu não for silêncio, então eu nunca poderei compreender o silêncio. E porque o próprio silêncio e vazio existencial são a mesma coisa, então eu nunca irei perceber a existência como tal. Não tem jeito. Eu posso tentar compreender as coisas, os fenômenos, a origem do universo como coisas, energia, massa, etc. Mas não vou compreender a existência na sua plenitude, pelo fato de a minha natureza não ser a natureza do vazio existencial. A minha natureza não ser a natureza do silêncio. Não tenho essa possibilidade. Então, a nossa questão é nos perguntarmos se realmente qual é a nossa natureza. Porque nós podemos nos dar o trabalho, conforme temos vindo a nos dar esse trabalho, de compreender os corpos do universo, e nós sabemos que são muitos corpos que nós temos nesse universo, é grande. Nós não andamos nem 1% da compreensão do universo físico, e nem daqui a 2 milhões de anos, da maneira que nós estamos a fazer com os nossos métodos, se vamos conseguir completar os outros mais 1%. Não tem como, o universo é extremamente grande. Não conhecemos devidamente a Terra no seu mais e infinito detalhe. E quando é que vamos conhecer Saturno, Júpiter, que nós até agora ainda não pisamos? Quando é que vamos para outros planetas, outros sistemas planetários, outras galáxias? Enfim, quando é que vamos chegar naquilo que nós chamamos de limites do universo, se é que existe, que nós já falamos que é necessário que não existe? Quando? Enfim, é uma coisa extremamente complicada, longa, difícil, é uma tarefa hercúlea, é gigante. Nós podemos nos perder no mar dos fenômenos, no mar dos factos, no mar da matéria, por longos e felizes anos. Felizes, quer dizer, felizes porque vamos gostar, vai ser uma coisa difícil. Entretanto, nós temos que observar a questão da nossa própria natureza. Então, nos questionarmos sobre a nossa própria natureza leva-nos a nos perguntar se nós, como indivíduos, somos matéria ou não somos matéria. Se nós somos matérias, ou se nós somos matéria, ou se nós não somos matéria. Essa questão é fundamental, porque se nós formos matéria, então nós somos finitos. E se nós somos finitos, não temos chance alguma de compreender o infinito, de compreender esta existência que não tem dimensão.
Não há chances. Nós podemos ficar aqui limitadamente a investigar, mas não há chances de a gente compreender a existência na sua totalidade, porque a nossa natureza é finita. Pronto. Não há essa chance. Somos pedra, não somos gelo. O que é que se espera? Então nós vamos tentar aqui analisar a nossa natureza. O ser humano é uma máquina. O corpo do ser humano é uma máquina. E como qualquer máquina tem órgãos que funcionam e encarregam-se de garantir que a máquina funcione. Quando se liga um carro, o carro nós temos a questão da ignição, né? A ignição. E depois todo aquele processo se desencadeia até chegar ao motor e os outros componentes do carro para o carro funcionar. Mas tem sempre um determinado elemento que começa. A chave, a ignição, enfim. Todas as máquinas têm sempre um determinado dispositivo que começa, que desencadeia o processo. E como o ser humano é uma máquina, então ele também tem sempre um dispositivo que começa e despoleta o seu funcionamento. Quando um bebê nasce, há muitos bebês que nascem e nós vemos, está ali, caladinho, sem nada, e o médico vem, pega o bebê e dá uma palmadinha nas costas e o bebê começa logo a chorar. Tudo bem que a vida até pode começa mesmo ainda no ventre da mulher que está grávida. Mas em princípio, visto que o corpo é uma máquina, há sempre um determinado dispositivo, um determinado componente do corpo humano, por considerarmos o corpo é uma máquina. Dizemos uma máquina maravilhosa. Mas há um determinado componente do corpo humano que começa, que desencadeia todo o processo de funcionamento do corpo. Porque é uma máquina. Toda máquina tem sempre um elemento que começa. Eu não sei se é o cérebro ou se é o coração. Não sei se é o cérebro ou se é o coração. Mas é um fato dado que o organismo humano não começa todo ele a funcionar de uma vez. Tem sempre um elemento que começa. E isso acontece com todos os organismos, com todas as máquinas e assim. Há o elemento que desencadeia e despoleta o processo todo. Vamos supor que no ser humano seja o coração. Vamos supor. Pode ser que seja o cérebro. Vamos supor que seja o coração. Se o coração é o constituinte do corpo humano que desencadeia o funcionamento do corpo como um todo, ele bombeia e pronto, o organismo começa a funcionar. Então vamos nos perguntar, dentro do coração, porque ele é um corpo, se é um corpo também está constituído de elementos. Quais são, dentro do coração, qual é o elemento, qual é o seu constituinte que desencadeia o processo dentro do coração? O primeiro elemento, o seu constituinte primordial, aquele que dá o impulso, de modo que o coração todo comece a bater e depois impacte todo o corpo humano. Qual é esse elemento? Há um determinado elemento. Não sei qual é, não sei se é o ventrículo direito, se é o ventrículo esquerdo, se é a aurícula direita, a aurícula esquerda, ou qualquer outro complemento, os médicos sabem melhor. Mas tem um determinado elemento. Vamos considerar que é o constituinte A. Este constituinte A do coração também é um corpo. E como é um corpo, nós podemos entrar neste constituinte e começarmos a desvendar os seus componentes, como é que ele também está constituído. Vamos averiguar e poderemos encontrar os seus componentes. Quando encontrarmos os seus componentes, nós vamos nos perguntar novamente qual destes componentes do constituinte A é que desencadeou o processo desse componente A, de modo que ele impacte no coração e o coração para todo o corpo.
podemos encontrar uma resposta que é, por exemplo, AA. O elemento AA, vamos chamá-lo de AA. Vamos pegar o elemento AA, fazemos a mesma análise, entrarmos com profundidade no elemento AA e investigamos os seus constituintes até encontrarmos o constituinte que despoleta o funcionamento do elemento AA, e o elemento AA vai despoletar o funcionamento do elemento A, e o elemento A vai despoletar o funcionamento do coração e o coração do corpo inteiro. Podemos encontrar que é o elemento AAA. E assim sucessivamente, vamos em busca do elemento AAA e fazer esse processo de análise, dissecação, descobrir os seus constituintes. O que nós queremos dizer é que nós podemos fazer esse processo de forma infinita, porque a matéria é infinitamente divisível. No CERN, na Suíça, temos o laboratório de pesquisas de partículas subatômicas, o laboratório o mais avançado do mundo, que tem vindo a descobrir cada vez mais novas partículas. Esse processo continua. Daqui a 1000 anos nós podemos ter um outro laboratório bem mais avançado e poderemos ter descoberto mais outras partículas. Então é um processo contínuo. O que nós estamos a dizer é que a matéria é mesmo infinitamente divisível, não tem como. E como é infinitamente divisível, esse processo de identificar o elemento que despoleta o funcionamento de todos os restantes é um processo, digamos que infinito, partindo do pressuposto da infinidade da matéria. Só que aqui há um problema. Se a gente continua a investigar este processo da matéria, encontrar o elemento primordial, aquele que começa tudo, aquele elemento que desencadeia o funcionamento de todos os elementos e assim formar aquela cadeia de processos seguidos, efeito dominó, até o corpo todo começar a funcionar. Se encontrarmos esse elemento e esse elemento for matéria, se esse elemento for matéria, então a nossa busca para encontrar os seus componentes vai continuar. Nós não vamos parar por aí, nós vamos infinitamente. E esse processo não tem fim. Nós vamos investigar, encontrar sempre o último elemento. Se o último elemento for matéria, vamos pegar esse elemento, vamos dissecar novamente, vamos investigar até encontrar o seu último elemento. E se esse último elemento for matéria, nós vamos continuar a investigar infinitamente. Não sei se agora estão a perceber o problema. O que nós estamos a tentar ver é que, enquanto o último elemento for matéria, a nossa pesquisa não termina. A dissecação continua, a investigação pormenorizada vai continuar. E como é que esse processo termina? Ora, se o último elemento for matéria, não tem como a investigação terminar. Então aqui surgem duas alternativas. Se o primeiro elemento que despoleta o funcionamento do corpo humano é matéria, então não é possível pararmos a busca, porque nós vamos querer sempre encontrar o primeiro elemento por dissecação do último elemento e assim sucessivamente. Para pararmos a busca é estritamente necessário que o último elemento não seja matéria. É estritamente necessário que o último elemento não seja matéria. É uma condição necessária. Porque se for matéria, a nossa pesquisa vai continuar. Nós não vamos parar. Então, o que nós estamos aqui a tentar dizer é que há uma necessidade lógica de, no caso do corpo-máquina do ser humano, há uma necessidade de que essa máquina tenha o seu funcionamento despoletado por um elemento que não seja matéria. Por quê? Porque se for matéria, a análise de dissecação infinita vai continuar. E ela só termina quando o último elemento não é matéria. Partindo dessa abordagem de que o último elemento
o último elemento, não é matéria, então temos o ser humano em duas dimensões, a dimensão material e a dimensão imaterial. Uma dimensão imaterial que é necessária de modo a garantir que o processo de análise infinita termine. Porque se for material, o processo de análise infinita não termina. Somente com a presença de uma dimensão imaterial, nós temos o término do processo de análise infinita. Então, há uma dimensão imaterial. Essa dimensão imaterial porque não é matéria, o que é? Como é que nós podemos ter a certeza de que essa dimensão imaterial existe? Como é que nós podemos ter a certeza dessa dimensão? Meus caros, nós agora voltamos na questão do silêncio. Abordamos sobre o silêncio. Temos que estudar o silêncio. Mas, entretanto, estudar o silêncio para compreender a existência na sua plenitude não tem nada a ver com processos mentais, porque a mente é limitada e a mente não tem mecanismos para estudar o silêncio. A única forma de compreender o silêncio é penetrar no próprio silêncio. E como é que se penetra no próprio silêncio? Silenciando-se a si mesmo. Silenciando-se a si mesmo. Mas como é que se silencia a si mesmo? Silenciando a mente. Meditação transcendental. Na meditação transcendental, é possível que a gente encontre esta entidade imaterial dentro do corpo matéria e é possível identificar se essa identidade imaterial não constitui um silêncio existencial. Este é o trabalho que nos propomos, os indivíduos entrarem e pesquisarem o silêncio por via da penetração de si mesmo dentro da imensidão, dentro do seu silêncio, para não só conhecerem o silêncio, mas também conhecerem-se a si mesmos e a sua real identidade, que pode ser que não seja matéria. Este conhecimento, este estudo holístico e material nos levará garantidamente para a compreensão da existência, a compreensão da semântica do universo e dos fenômenos que dentro dele decorrem de forma plena, de forma completa, porque silêncio não tem limite. Se a gente puder conseguir perceber que nós somos silêncio, automaticamente as perguntas deixam de existir e a paz reina no indivíduo. É uma análise que nós colocamos aqui e vocês certamente vão meditar nisso, vão analisar, vão perceber que nós estamos a fazer um processo de introspeção, de modo que nós possamos analisar as coisas, a vida e o mundo, não somente a partir de uma perspectiva científico-material da coisa, mas também a partir de uma perspectiva imaterial, que em certa medida ela é lógica e de alguma maneira sustentável para a compreensão da existência na sua plenitude. Muito obrigado por nos acompanharem. Estamos gratos pelo vosso carinho e pelo vosso amor. Até o próximo vídeo.